A glândula do timo Qual nas o tema? crianças prematuras. Ah, criança prematura. Certo. Ok. Vamos às nossas dúvidas. Quem gostaria de começar? Eu não sei se vai estar muito adiantado. A minha primeira pergunta é... Já começou. Seu Vandir, aonde que entra o homem? Ela tá revoltada com isso, seu Vandir. Diga, Soma. Aonde que o homem entra em toda essa história? Só a mulher Que canaliza as que energias. canaliza tudo. Ah, na glândula do timo e a gestação é? É porque, para a justiça divina, a mulher é o veículo da criação universal. Olha aí. Olha o título que vocês recebem Grande, né? da parte de Deus. Sendo assim, né, a participação na questão da vida no planeta de expiação e prova e outros mundos, a mulher, ela é a ponte da evolução espiritual para muitos espíritos, entendeu? Então, esse compromisso dado por Deus, a gente não pode nem questionar isso, porque todo homem um dia vai reencarnar como mulher, né, Samuel? E ele vai fazer o mesmo papel, né? Sendo assim, hoje estou no posicionamento masculino, mas na próxima existência eu pretendo ser uma boa mãe, entendeu? Porque isso é a lei de evolução dos espíritos. E nós temos que sentir tanto o amor paterno, da responsabilidade do homem, como também o amor materno de trazer os espíritos que muitas vezes desviamos eles no caminho, né, da imoralidade. Então, esse papel da mãe, às vezes eu observo aquela mãe passando com a criança, aquela proteção toda que ela dá ao filho, né? Então, esse papel foi dado à mulher pela sensibilidade emocional que ela tem em lidar com todos os cuidados de um espírito que já faliu, que é o filho. Então, essa participação no mundo espiritual, dentro do projeto reencarnatório, todo esse preparo é feito tanto com o pai como com a mãe. E o espírito é interessante, né? Ele tem mais afeição à mãe pela questão dela ser, né, a reprodutora, e acima de tudo, por ele ter passado por um filtro emocional durante o estado gestacional, onde ela já trabalha toda a personalidade do espírito que vai reencarnar e tira dele também muitos traumas e muita insegurança na gestação. Então, vocês poderiam até ganhar um troféu celeste, né? O papel de vocês é espetacular, né, viu? Assim, tem um pontinho a mais, Ganho crédito. ganha um crédito. Vocês têm crédito, a gente tem débito. Mas às vezes eu, né, eu acho que toda mãe às vezes se sente, tem momentos que se sente tão, às vezes incapaz, porque cada dia é como é que fala o ditado? É um leão Um leão por dia. É um leão por dia. Você mata um leão por dia. Que às vezes com os filhos, e isso que são novos ainda, né? Fico pensando... Você vai passar pela adolescência. Mas deixa eu aproveitar aqui nesse primeiro ponto aqui que o senhor nos trouxe da aula a respeito do DNA de Deus. Eu acho fabuloso a explicação da doutora Cristina, do Mestre Espirituais, a respeito do DNA de Deus, né? E aí, no caso do aborto, né, em que o espírito fica revoltado. Aqui na Austrália existe um procedimento que é realizado nos hospitais para verificar se tem alguma anomalia genética no bebê. E essa anomalia genética, ela é feita um exame com algodão, um cotonete, né, em que é tirado um pouco da saliva, não é isso? Vocês já fizeram isso? Ou é no De sangue. Não, tem um que é com cotonete, que é botado aqui
nariz. Tipo E aí eles fazem tanto do homem quanto da mulher. E eles fazem o estudo paralelo para poder ver se tem alguma anomalia. E quando tem anomalia, eles dizem, olha, essa criança tem a probabilidade de ter 30% de chance de ter algum problema mental, ou 50% de chance de... É de sangue que faz? Sim, para gestante. é de sangue. Tá, mas isso aí tá. E aí, eu vou chegar lá, então Bem tá. no comecinho, né, da gestação. Bem no começo da gestação. E aí eles têm um procedimento aqui na Austrália em que eles incentivam o aborto. Então a gente já teve muitas, e é um procedimento assim que os médicos eles são obrigados a fazer por lei. Eles dizem, olha, você não quer tirar, tem certeza que você não quer tirar, mas seu filho vai ter isso. Então a gente já teve 2 casos de amigos que tiveram que passar por essa experiência. E aí eu pergunto, para onde vai essa punição? Isso é uma dívida que vai para o país? Isso é uma dívida que vai para os médicos? Isso. Há mais ou menos, Francisco, há 15 anos atrás, eu acompanhei um caso aqui, no Hospital Maria Cláudia Martins, de uma mãe que, na realidade, né, ou melhor falando, de um farmacêutico que ele vendia remédio para aborto. Veja só. E chegou lá uma mãe necessitada e ele vendeu esse remédio aqui clandestino, porque se vender esse remédio aqui, a gente sabe que é prisão na certa. E ele ofereceu esse remédio à mãe, eu não vou falar o nome para não divulgar em redes sociais, e essa mãe comprou. E o espírito, né, ele presenciou o farmacêutico vendendo esse remédio. A mãe, ignorante, tomou o remédio e esse espírito foi abortado. O mais interessante disso tudo, que ele não foi atrás da mãe, ele foi atrás do farmacêutico. E esse farmacêutico, ele tinha uma criança de mais ou menos 8 anos de idade. E essa menina começou a apresentar vários tremores, entendeu? Parecendo ser uma doença neurológica. A mãe, que era espírita, o marido não era, mas a mãe era espírita, resolveu procurar o Maria Cláudia. E a doutora Cristina já estava nessa época atendendo, e foi interessante que a médica não encontrou nada na parte neurológica dessa criança, e os exames também, né, de eletrocefalograma, não tinha detectado nada. Então a médica chegou para a mãe e disse, seu marido trabalha com o quê? Ela disse, ele é farmacêutico. E o espírito ao lado disse assim, foi o marido dela que me matou. E eu vou acabar com a criança, porque eu não tive possibilidade de nascer por causa dele. Agora eu vou me vingar na filha dele. E essa criança tinha pesadelos, tremores constantemente. E a gente começou um trabalho de conscientização do espírito, mostrando que a criança não tinha nada a ver com a história, que a culpa era do pai, não era da criança, né? E uma certa vez eu fui para casa, era mais ou menos 8 horas da noite, encerrava Maria Cláudia. Eu me sentei no sofá e essa entidade se aproximou perto de mim e disse assim, moço, quem é você? Ele disse, eu sou aquele espírito que está com a menina. Meu pai vendeu o remédio para me matar. Eu vou me embora. Eu não vou mais perturbar aquela criança, porque aquela criança não tem nada a ver com isso não. Eu disse, olha, eu lhe agradeço muito, porque você chegou a um estado de consciência que foi o pai que cometeu esse homicídio. Não foi a criança. Aí no domingo seguinte, a criança chegou para a doutora Cristina e disse assim, tia, eu sonhei com um homem. A doutora Cristina foi, esse homem disse que ia embora. E como é que você está? Ele disse, eu estou melhor, estou dormindo, não estou mais tremendo. O espírito foi atrás do pai da criança, que era farmacêutico. E foi interessante, porque ele continuou vendendo o remédio para matar as crianças aqui no bairro.
Aí foi um policial civil apaisando, aí pediu a ele o tal remédio, né? Aí quando ele deu o remédio, o policial disse, você vende controlado também? Ele disse, vendo. Então me dê aí 10 caixas porque eu quero. Aí quando ele deu, o policial disse, mas você não vai pedir nem receita? Ele disse, não, pai, isso aí é por debaixo dos panos. Aí o policial disse, você está preso, é a polícia. A entidade se vingou dele. E ele passou 5 anos num presídio. Isso quer dizer que aí, pessoal, olha, o médico e o Estado é responsável sim, e a mãe também. Então essa culpa é dividida. E geralmente esses espíritos, eles formam um grupo que a gente chama o grupo dos abortados. Esse grupo dos abortados, ele pode obsediar um país inteiro, entendeu? Então essa lei que é colocada aí, eu acho injusta. Como foi injusto também o farmacêutico ter vendido o remédio que nem conhecia a mulher, mas o espírito foi atrás dele, e você imagina aí ele conhecendo a mãe, conhecendo o médico e conhecendo também o governo que tem. Então a vingança vai ser a mesma. Se a gente, por exemplo, aqui a gente tem grupos, né, de brasileiros, né? Tem os grupos fechados no Facebook, por exemplo, de mulheres. Eu participo de um deles e nesse grupo acontece muito das mulheres falarem, né, que resolveu, vai fazer o aborto e pedindo indicação de clínicas. Às vezes eu vejo, às vezes eu olho, né, os comentários, como que as pessoas, né, o que elas falam, né? E eu comentando até esses dias com o meu marido, ele falou, né, eu falei, olha, Samela, saia já desse grupo, porque de certa forma você está sendo conivente. Eu falei assim, não, mas como, né? Eu falei assim, não, porque você deveria, nessas situações, você tem que falar alguma coisa, ou intervir, ou, né? Daí eu ainda estou pensando, eu não saí porque eu falei assim, tem outras coisas que ali às vezes é interessante, as pessoas se ajudam, tem algumas outras, né, coisas que são interessantes. Mas isso ficou na minha cabeça, aí o Chico falando disso, isso me veio, né? Isso é de certa forma, a gente está ali sendo... Quando a gente não fala, eu entendi o que você me falou, quando a gente não fala nada, não toma partido da situação, a gente está sendo conivente também? Acho que é essa a dúvida. Olha, vê só, a personalidade de um espírito abortado é muito perturbada. E nessa visão, eles estão vendo que vocês estão sendo coniventes. Só que vocês têm filhos. A vingança não vai cair em cima de vocês. Vai cair em cima dos próprios filhos, porque eles não vão perdoar de forma nenhuma, entendeu? Então, aqui no Brasil, quando estavam falando de liberar aborto, a doutora Cristina, ela se aliou ao grupo das entidades abortadas, para mostrar para ele que os hospitais eram contra. E tinha algumas religiões aqui que falavam que era contra, ao mesmo tempo era a favor. E o que a gente ouviu dessas equipes foi o seguinte: olha, doutora, lute por esse grupo nosso, que a gente promete que nenhum trabalhador seu vai ser prejudicado, e nem tampouco os hospitais espirituais. E foram mais ou menos aí 16 anos de um governo perturbado, e ela segurou, e a gente nunca teve nenhum problema com essas entidades, porque nós não fomos coniventes de nenhuma forma com isso, entendeu? Inclusive queriam adotar uma lei aqui para abortar crianças de microcefalia. E aqui a gente fez uma campanha muito forte nos hospitais para isso não acontecer. Isso foi arquivado lá no Supremo Tribunal Federal. Então, se essa lei ela vem e as religiões acham que é normal, então o religioso ele é conivente. E esses espíritos não vão entender
de forma nenhuma o seu ponto de vista, entendeu? Tá. Você não sai. Então o marido de Sâmula tem razão, viu, Sâmula? É melhor nem ver, então. Ou responder, né? Ou falar algo. Mas se pronunciar é um problema nesses grupos, mas eu acho tão difícil. É que é tão Polêmico, é polêmico, verdade. né? É. Porque gera Revolta. gera uma revolta, as pessoas começam a discutir. Aí eu até usei um exemplo, eu vi um vídeo que o senhor publicou a respeito do carnaval, daquela escola de samba e tal. Eu fui ver os comentários, eu falei, meu Deus, as pessoas começaram a se atracar ali de uma As tal pessoas forma, brigam. que eu falei, gente... Então por isso que às vezes eu acho que é... Ih, será que caiu? Seu Vandir? Eu tô ouvindo, tá só, certo. só foi o vídeo quem. Certo. eu tô ouvindo. É porque estão ligando aqui, aí a imagem sai, mas eu tô ouvindo. Ok, tá certo. Mas veja só, a questão da escola de samba e do vídeo que nós colocamos, porque existem grupos aqui que se dizem religiosos, mas que apoiam esses absurdos. Agora, quando você parte para o interior do estado, a unanimidade da escola de samba, entendeu? E até mesmo, né, deputados, senadores, o nosso presidente também, ele entrou em redes sociais criticando a escola de samba, né? E dizendo que tinham que respeitar as religiões e tinha que respeitar o Cristo. Então isso fortaleceu muito, né? Porque nós temos um presidente que ele fala muito de Deus. Ele diz abertamente que é contra o aborto, que ele não vai aprovar de forma nenhuma chegar na mão dele, entendeu? Que todo mundo tem o direito de nascer. Ele tem um pouco de evangélico, mas agora ele está lendo o livro de Francisco Cândido Xavier, né? Ele está entrando agora nessa linha espírita, vai ser muito bom para a gente também. Então, o que acontece? O trabalho dos hospitais, pessoal, é mostrar o que Jesus nos falou, né? Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Então, como é que nós queremos preservar a natureza, queremos preservar os animais, e de repente interromper a gravidez da nossa própria espécie? É injustificável. Não tem lógica nenhuma, não tem fundamento. Então, se você quer preservar tudo, então vamos começar pela preservação da vida humana. Não, sim, eu entendi completamente. Eu entendi a questão do vídeo, tudo. Era mais a questão, né, que as pessoas, né, a polêmica que gera, né, que as pessoas começam a discutir entre si, gera um negócio, né? A gente tem que eliminar, né? Essas polêmicas. Por isso que às vezes. Mas é interessante, pessoal, que quantas polêmicas os fariseus não criou com Jesus, que são dos seus, os publicanos. Eles batiam de frente, porque eles não aceitavam, né, a filosofia do amor. Eles aceitavam olho por olho e dente por dente. E Jesus, muitas vezes, né, ele colocou seu ponto de vista e segurou. Então, hoje, para que uma religião ela se mantenha e ela cresça, é preciso que ela tenha o mesmo ponto de vista de Jesus. Segurar tudo aquilo que foi ensinado em termos de amor. Se houver uma oscilação, é muito difícil. Então, nós temos aqui no Brasil um movimento espírita desacreditado, porque ele tem uma oscilação de opinião muito grande. Uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele volta atrás. Então, fica muito difícil você fazer espiritismo sempre em cima do muro. E o papel dos espíritos, como diz Kardec, né, é trazer uma nova visão. Então, nós estamos trazendo a visão dos espíritos. Estou consciente a respeito do tempo, vamos seguir aqui com o material, tentar a gente focar mais no material do estudo. Eu quero fazer uma pergunta. Manda bala. Seu Vandir, eu vi na aula sobre a sepsia do plexo genésico como o primeiro passo do tratamento para evitar o parto prematuro. Como que é realizada essa asepsia do plexo? A asepsia do plexo genésico, você pode do plexo genésico, é o genésico, né? Genésico. Genésico. Na realidade, o que acontece? O paciente deitado sobre a maca,
ela geralmente aplica mais os aparelhos, que seria o jato asséptico na região uterina. Isso diminui a sobrecarga e a pressão uterina, que vai manter a criança ali durante 9 meses. Então, esse jato asséptico é pelo lado espiritual. Isso que eu ia Aí, perguntar, pelo lado espiritual. Pelo lado espiritual. Sendo assim, o que é que acontece? Ela evita aí o parto prematuro, usando essa técnica. Ah, tá bom, seu Vandir, obrigada. E pelo lado espiritual, que eu fiquei na dúvida. Você tem pergunta? Tem uma pergunta. Seu Vandir. Aumentou o som. Pra ele poder ouvir. Seu Vandir, na aula fala que depende da substância que atinge o plexo, tipo substância ectoplasmática, né? Que dá na mulher a diarreia e vômito. E nisso ela coloca o ectoplasma para fora. Ela colocando esse ectoplasma para fora, ela evita o aborto? Eu não entendi direito isso. Certo, deixa eu explicar. A contaminação ectoplasmática, se ela acontece no plexo gástrico ou desce para o plexo genésico, ela vai provocar uma diarreia. É necessário, é uma defesa do organismo. Porque tanto o ectoplasma como o eletromagnetismo negativo, né? Aí o ectoplasma negativo, essas duas substâncias podem levar a um aborto espontâneo. Então, quando essa mulher ela tem uma sensibilidade mediúnica muito alterada, imediatamente há uma reação gástrica de diarreia e vômito. Ela jogou esse ectoplasma de uma forma mais grosseira para fora. Mas se ele se mantém ali, o aborto espontâneo de certeza acontece. Eu tinha entendido que não elimina o ectoplasma. Eu estou ouvindo TAP não. Porque eu pensei que quando elimina o ectoplasma através da diarreia e do vômito, não acontece o aborto. É correto. Se ela tem reação de diarreia e vômito, não acontece o aborto espontâneo. Porque o eletromagnetismo o ectoplasma foi jogado para fora. Sim. Mas se mantém, isso atinge o feto, aí o aborto vem. Tá bom. Era isso, eu tive dúvida nisso. Ok. Quando na amamentação a mãe não faz asepsia das mamas, além de causar, né, e tiver alguma contaminação, além de causar o refluxo, o que mais pode causar na criança? A criança, quando ela recebe uma carga eletromagnética negativa muito forte, durante o estado gestacional, ela pode ter também sérios problemas na pele. A pele pode estourar, uma espécie de psoríase nelas, entendeu? E a outra questão é a irritabilidade. Ela mesmo comendo, ela fica irritada, não quer parar de chorar de jeito nenhum. Então isso significa que ele ficou com alta sensibilidade dessas energias. Isso é muito complicado, porque tem mãe que ela não tem paciência e se irrita. E quando a mãe se irrita, ela joga mais energia sobre ele. Aí ele não para de jeito nenhum, né? A recomendação nesses casos é não dar banho frio nessa criança, não. O banho tem que ser morno. Se você dá banho frio, então o que é que acontece? Quando a água bate sobre a pele, ele sente que está queimando. Ela não causa na pele dele, né, um estágio de repouso, não. É de irritabilidade mesmo. Aí a recomendação aqui para gestante, olha, dá um banho morno nele, entendeu? Bota para amamentar que ele dorme tranquilamente. Porque o banho morno vai causar um relaxamento. Mas o banho frio é um choque térmico dessas energias com a água.
que aqui sobre a amamentação que aconteceu comigo. Aconteceu comigo quando eu era bebê. Aí nessa aula eu pude ver essa explicação que pelo que minha família conta, eu rejeitei amamentar, mamar. Eu não mamei na minha mãe. Aí na aula falou que pode ser o eletromagnetismo negativo do pai. E meu pai é alcoólatra e fumava. E fumou 50 anos. Aí eu entendi um pouco o que deve ter acontecido. Com certeza minha mãe recebeu essa carga que eu sei uma história assim que a minha mãe segurava a barra sozinha em relação ao alcoolismo do meu pai. Não deixava a gente saber, não deixava transparecer para a família. E ele bebia escondido. Entendeu? Então, o que acontece na amamentação? Não sei, né? Que aí a minha mãe morreu cedo também, então a gente não tem essa informação. Mas nessa aula eu entendi um pouco disso. Eu rejeitei, eu não amei. Eu nasci uma criança pequena, miúda, fraca, que a minha avó me falou que eu quase morri. Não aceitei amamentar. As questões da amamentação e o alcoolismo é muito perigoso para as crianças prematuras, porque a mãe ela precisa absorver o fluido do ambiente através do timo para criar os anticorpos no leite. E quando o alcoólatra ou o viciado em droga ou aquele que é viciado em fumo, a mãe absorve primeiro. Isso vai para a mama, se transforma em ectoplasma, e quando a criança vai mamar, ela sente a irritabilidade e o leite totalmente azedo. Por isso que ela joga para fora. Sim. Ela tem um refluxo imediato. Sim, só que eu sempre ouvi falar, a minha avó sempre falava assim, que eu tinha alergia ao leite. Eu acho que naquela época não falava tanto em refluxo. Eles falavam que eu tinha alergia ao leite. Hoje a gente fala no refluxo, né? Mas E o perigo desse refluxo aí é ele aspirar para o pulmão, porque a acidez do leite está muito alta devido à quantidade de álcool que tem no ambiente. Aqui a gente conversa com os dois, né? Marido e mulher senta para conversar. Olha, a causa é essa e você não vai encontrar isso em nenhuma pediatra. Agora, se você parar com a bebida, tudo bem, não vai ter nada. Mas se continuar, você vai ver que quando você entrar em casa, a criança vai piorar. Alguns entendem, outros não entendem. Mas depois passa a entender pela gravidade do problema e após isso essa criança vai perder peso e ter infecção. Então ele passa a entender, infelizmente, pela dor, né? Senhor, se o senhor me permite, só nesse contexto, para continuar no mesmo tema, mas para trazer mais para a realidade do que a gente vive aqui. Existem muitos amigos da gente que são mães, não é? Que têm filhos, que têm que amamentar. E aí existem muitos aniversários de criança em que é comum as pessoas levarem bebida. E estão lá, todo mundo reunido, então os homens geralmente estão todos bebendo, e as mães estão lá também com os filhos e vão ter que amamentar. E foi mencionado na aula em que a mãe, quando ela está nesses ambientes e amamenta, ela absorve pelo timo, que é então distribuído para o esplênico e chega até o genésico dela, que afeta na gravidez, e afeta o bebê, não é isso? Que afeta o timo, né, do bebê. Nesses casos, dessa realidade em que se vive aqui, como é que a mãe pode se proteger? Olha, vê só, a gestante, ela tem pouca proteção energética, né? Porque a sensibilidade gestacional é muito alta.
O sistema endócrino dela, né, é uma usina de produzir energias. E a gente percebe que algumas aqui que vai para o metrô se expõem energeticamente, essa criança, a imunidade cai. Porque o metrô, o ônibus, não é um local ideal para você amamentar uma criança, não. E ainda tem também aquelas pessoas mal intencionadas que estão vibrando para aquela mãe ali, porque ela está expondo, né, a mama dela. Então, é muito sério. Porque você está produzindo um alimento para dar imunidade a um espírito. E a partir do momento em que você está numa festa de criança e ali com bebida, você como gestante é complicado. Eu vi um caso aqui, faz um ano, de uma gestante que teve placenta prévia. E era mês de dezembro, né? E a orientação da doutora Cristina para ela foi, olha, mês de dezembro, então você fica em casa, não vá para festa nenhuma. A gente fez uma cirurgia, então para colocar a tua placenta no local. E quando foi no mês de janeiro, ela deu entrada aqui com sangramento. A médica disse, olha, sangramento, depois de uma cirurgia espiritual, você teve em festa que tem bebida, que não é possível não. Mas não, a médica disse, olha, teve. É impossível, eu fiz a cirurgia, não era para estar assim. Aí disse, olha, doutora, teve uma festa, meu marido não podia ir só, eu fui. Com ciúme, ela foi. E quando ela saiu da festa, então houve um estado hemorrágico que ela foi socorrida. Foi acarretado por quê? A bebida contaminou o plexo genésico e mais uma vez deslocou a placenta. Graças a Deus, ela não perdeu a criança. Mas é um fator de risco, porque o álcool, ele produz substância eletromagnética negativa, pesadíssima para o ser humano. Tá. E somente esse eletromagnetismo forte, pesado, é só do álcool e drogas ou fumo, ou também de comportamentos das pessoas? Porque eu acho às vezes que a pessoa é maledicente, sei lá, às vezes a pessoa é negativa, também influencia, seu Vandir, no eletromagnetismo? Também, porque a questão gestacional se você tem uma pessoa muito negativa, né? E ela chega ali para dar um cheiro na barriga ou passar a mão, a criança leva uma descarga muito forte. Tá. Entendeu? Porque essa criança, ela está vivendo funções ainda 100% energéticas, não são funções materiais. E quando a mãe, durante a gestação, faz evangelho, faz prece, ajuda muito. Porque aquele espírito, ele já começa a ser doutrinado por ela a partir do momento que é anunciada ali a gestação. E a gente percebe que as que tiverem esse comportamento, esses filhos são bem conscientes e bem passivos, né? E as outras que eram estressadas, ela transmitiu todo o estresse. E o marido que era estressado também transferiu isso para a criança. Ainda sobre a amamentação. Seu Vandir, quando fala lá na aula que a criança, que o espírito nessa fase, que é a criança na fase da infância, ele desenvolve o tato e o olfato, né? E ele percebe percebe a mãe e ele meio que percebe que não é a mãe, e se o leite é favorável. Esse não perceber a mãe é por causa de alguma infecção ou o ectoplasma contaminado que ela está, ou eletromagnetismo negativo, que aí ele não reconhece a mãe e recusa a amamentação? Porque quando há modificação energética, a criança, ela conhece a mãe pela percepção energética, sabe que é a mãe dele, né? Por isso que às vezes você passa para um, passa para outro, para ele se acalmar, ele não se acalma não. Ele só se acalma com ela. Sim. Porque essa ligação aí, ela é totalmente energética. Então, quando essa mãe, ela se irrita, ela sai do padrão vibratório, então aquela criança também rejeita ela. Porque ela não está encontrando a mesma harmonia.
E quando isso acontece no leite materno, a complicação é maior, porque ela tenta de todas as formas, posição para amamentar, tudo, e a criança não aceita de jeito nenhum, entendeu? Então, isso quer dizer que tem solução? Tem. Então, a gente orienta aqui o seguinte, olha, antes de amamentar, faça uma prece, a leitura do Evangelho, pega um algodão seco, faça uma sepsia todinha na mama, porque se tiver ectoplasma externo ou eletromagnetismo negativo, então o algodão tira tudo. Essa recomendação aqui é básica para as mães. Quando ela faz isso, ela não tem nenhum problema na amamentação. Agora, quando há rachadura no mamilo, eletromagnetismo pesado, entendeu? Então, quando aquela criança ela morde aquela mama, se irrita, então existe uma energia ali incompatível. Então, ele está rejeitando. E às vezes não se entende isso de jeito nenhum, né? E tem muita mulher que sofre muito com isso. Agora, era um procedimento tão simples. Recomendamos também para quem está amamentando, olha, toma o banho morno, porque o banho morno produz bastante leite, entendeu? É o relaxamento e quebra também muitos eletronegativos. Então, todas as nossas gestantes, elas são acompanhadas nessas orientações. Eu posso avançar? Pode. Eu vou trazer uma pergunta para o senhor, seu Vandir. Vai ser um pouquinho lembrando da aula passada, somando a essa aula de agora. Na aula passada a gente tocou no fator em que a criança, a mãe, quando ela tem a morte cerebral, o espírito daquela mãe, não é, na fase gestacional final ali, ela se mantém próximo do bebê, quando o bebê nasce, né, para que possa continuar alimentando aquele timo do bebê. E aí, quando eu estava estudando essa matéria, eu me questionei do fator reverso. Teve um caso de um casal que eu conheço aqui, em que eles tiveram a gravidez toda normal até os 9 meses. E quando chegou aos 9 meses, a bolsa estourou da mãe, só que o bebê ingeriu sangue daquela bolsa que estourou. E aí, quando ele ingeriu, acho que demorou muito tempo, né, para poder eles fazerem o parto. E aí o bebê morreu. O que acontece, sabendo que o timo da mãe, ela está em rotação ali, está bastante sensível, né? O que acontece com o bebê? O bebê se mantém próximo para fazer essa descarga, porque acontece uma transfusão energética da mãe para a criança, né? A mãe vai continuar passando essa transfusão energética depois que o bebê nasce, do timo dela para o da criança. Então, assim, o que acontece com essa energia quando o bebê nasce, quando o bebê morre? É interessante que essa criança, a gente percebe que as crianças adotivas, né, elas não tiveram essa fase de transmissão energética, porque elas não tiveram a presença da mãe nem do pai. E a gente nota que o estado emocional de muito adotivo é muito complicado, que não compartilhou com essas energias de jeito nenhum. E a gente percebe que as crianças que são criadas mais próximas dos pais, elas são menos violentas, elas são mais amáveis, entendeu? Porque vocês que estão aí, vocês é um conjunto energético e que vai somar o conjunto do filho, né? Sendo assim, muitos comportamentos de vocês, eles vão absorver. Se esses comportamentos são positivos, claro que sim. Então tem mãe que diz assim, meu filho na minha frente é uma coisa, quando eu vou embora ele é outra. Então, ele vai ser o que você transmitiu para ele, entendeu? Então, às vezes, com a sua presença, ele é inseguro porque ele quer sua proteção. Mas com sua ausência, ele tem uma personalidade brilhante, entendeu? E ele mostra que tudo aquilo que você ensinou a ele, ele aprendeu. Então, isso quer dizer que, graças a Deus,
esse estado de evolução que se encontra esse espírito, ele assimilou muito bem as energias ali materna e paterna. Mas quando não há presença do pai, ou por morte dessa mãe também, ele fica órfão, mas essa mãe tem a missão de acompanhá-lo. E energeticamente ela não abandonou ele como aquela que entregou ele na maternidade. Ela, como espírito agora, acompanha e alimenta essas energias lá através do timo. Mas no caso do bebê, quando ele morre, o que acontece com essa energia que está acumulada no timo da mãe? Olha, no caso aqui eu tenho um caso, Francisco, eu não sei se tu viu aqui, de uma mãe que cometeu um aborto faz 20 anos, já cometeu esse aborto, e esse espírito não se desligou do útero dela, não. Por motivo de vingança, né? Sim. E ela tem aproximadamente 56 anos e produz leite materno sem estar grávida. Aí veja a carência desse espírito, né? E o tempo que esse aborto foi cometido. Então eu considerei esse caso aí extraordinário, porque eu nunca vi um caso como esse nem em maternidade. E ela realmente produz leite materno sem estar grávida. Aí o que a médica viu no genético dela é que o espírito interligou o genético e ele ainda alimenta uma gestação que praticamente é impossível acontecer. Mas a produção de leite materno nessa pessoa existe. Olha aí, tá vendo? O aborto que ela cometeu. E aí? Eu ainda tenho uma questão sobre as glândulas mamárias. Eu avancei para Vamos lá. Mas aqui, aí fala lá sobre a contaminação das glândulas mamárias. A criança às vezes pode ter febre, mas nos exames não apresentar problema nenhum. Nos exames de sangue que a criança faz, ela não apresenta problema nenhum. Isso aconteceu com a minha filha. Ela com 2 dias, ela teve uma febre que a gente levou ela para o hospital. Chegou no hospital, fizeram o exame e não deu nada. Só que assim, os médicos eram preocupados até dela estar com meningite. Vê só, as contaminações de glândula mamária podem acontecer por pessoas viciadas, por perto das gestantes, ou por visita que a gestante recebeu, entendeu? Então, se essa visita ela for muito negativa, você está num grau de sensibilidade muito alterado. Isso você vai absorver e transmitir para a criança. Alguns pediatras chamam isso de febre emocional. Tem nada a ver com febre emocional, entendeu? O que você tem que fazer aí, o tratamento ideal, quando a criança está assim, que não foi identificada infecção, você pega um algodãozinho molhado e coloca no timo dele. Aí esse algodão molhadozinho vai provocar um choque térmicozinho, a temperatura dele vai baixando. Aí chega a normalidade. Mas às vezes um antitérmico não resolve não.
porque a febre dele é perispiritual, ela não é uma febre física. E às vezes não é detectado também no termômetro, viu? Você não acha não. A criança está quentinha, mas você não consegue achar a febre, mas a febre existe. Então o algodão é a única saída aí no timo, o algodão molhado. No caso dela, ela ficou internada. A gente foi para o hospital, ela teve Foi que ficar internada, internada, fazer toda a bateria de exames, porque os médicos estavam suspeitando até de caso de meningite, né? Por causa que não descobria. Mas não acha não, Depois porque de aí é... um dia fazendo toda a bateria de exame, não tem nada não. A febre passou e fomos embora. Com 2 dias. Porque esse estado aí é de contaminação, a gente chama de contaminação generalizada. Então, por quê? Pegou todos os plexos. Aí por isso que essa febre, ela vem mesmo deixar a criança bem molezinha. Sim. Foi por isso que a gente levou ela no hospital, que ela começou a ficar mole. A gente achou que era porque o meu leite não estava sustentando. Sabe? Que ela não estava Não foi o mamando caso do leite. suficiente. Não foi o caso do leite, não. Seu Vandir, tem uma parte da aula que fala sobre rigidez perispiritual que impede o parto normal. Quando que ocorre essa rigidez perispiritual? Tem influência de eletromagnetismo? O que causa isso? Isso só acontece nas mães estressadas. Ela contrai toda a musculatura, entendeu? Na contração muscular que ela sofre, então o útero vai junto. Ele se contrai também. E na cintura pélvica não há estado de dilatação de jeito nenhum. Então significa que ela passou um nível de estresse muito grande. A gestante que for abandonada pelo marido em plena gestação, então dificilmente ela vai ter um parto normal, ela não consegue não. E forçam e terminam prejudicando, entendeu? As gestantes que tiveram todo o acompanhamento, tanto do obstetra como a presença do marido, essas têm grande facilidade de ter parto normal, mas as outras não têm não. Existem umas também que têm uma rigidez muscular muito grande, entendeu? Então essa rigidez muscular, na hora do parto, a contração abdominal acontece tudo e não tem como, você vai ter que ir para uma cesárea. Aí aqui a doutora Cristina já define isso. Quando vai tratar da gestante, ela tem aqui agora o quê? Tem 12 gestantes se tratando. Ela já sabe quem vai ser normal e quem vai ser cesárea. Então ela diz, olha, tu é estressada, não vá para o parto normal que ele complica. E é verdade mesmo, a gente vai ver que após vão tentar, o nível de estresse foi muito grande e terminam fazendo cesárea. Seu Vandir, temos ainda um minuto. Dá tempo de fazer mais algumas perguntas? 2 só? Temos sim. Eu estou aqui com 11% de bateria. Eita, tá contando, então vou bem rápido. Dá para chegar. O senhor podia explanar um pouquinho da viciação intrauterina pra gente? Viciação? Intrauterina. Certo, vamos lá. Veja só, a partir do momento em que esta mãe, ela faz emissão de vibratória negativa, ingestão de bebida, droga, essa coisa toda, esse espírito que já tem essa tendência, ele já começa a absorver também. Então, isso quer dizer que a prova dele já é difícil e a mãe dele está tornando mais difícil ainda. Porque essa viciação intrauterina já está acontecendo antes dele nascer. Então, por isso que a gente observa que tem garoto de 10 anos de idade que ele já tem vício para droga e vício para bebida, porque os pais injetaram no organismo dele, lá no estado gestacional, toda essa substância. Porém, se esse espírito for evoluído, e a mãe não for, e o pai também não, ele predomina sobre a matéria, ele não absorve. Nas camadas perispiritual dele, não tem resíduo de vício nenhum. Esse espírito mais evoluído supera. Mas os que caíram na droga e no vício, não. Esses daí vão se complicar. Tem uma pergunta que a
vai poder fazer. Deixa a Samuel fazer o Mas é fora um pouco do tema. Então, se estiver mais do tema, a gente primeiro faz o tema. eu queria falar do bruxismo. Tá. Porque na verdade eu não entendi, seu Valdir, o que causa o bruxismo. Tem relação com a gestação? O bruxismo, olha, o bruxismo, ele tem relação com o ambiente contaminado quando existe ali uma criança sensitiva, entendeu? Então, a gente recomenda aqui, quando aparece o caso de bruxismo, a gente já sabe, olha, esse lar não está equilibrado, tem algum problema aí energético, porque durante o período da noite essa criança absorve. E quando ela absorve é pelo bulbo raquidiano, que descarrega no maxilar. Então a recomendação que a médica dá é colocar um algodão no bulbo da criança. E se fiscalizar dentro de casa para saber o que está acontecendo, que não é normal de jeito nenhum. Lares que tem pessoas que bebem, vai ter criança que tem bruxismo. Lares estressadíssimos, vai ter criança que tem bruxismo. Quando a gente resolve esse problema, então ótimo, porque o marido ajudou, a esposa ajudou, e a criança se livrou de vários problemas na arcada dentária, entendeu? Mas o maior problema do bruxismo hoje, nas crianças, está relacionado à condição eletromagnética negativa do lar. Se você colocar 2 pilhinhas na mão dele antes de dormir 10 minutos, descarrega. Ele vai dormir excelente e não vai ter bruxismo. Seu Valdir, meu filho tem bruxismo, ele tem menos de 3 anos, então eu posso colocar as pilhas nas mãos dele? Pode colocar as pilhazinhas 10 minutos e um algodãozinho com esparadrapo no bulbo dele que descarrega, entendeu? E deixa Porque isso futuramente vai causar vários danos no maxilar, né? Se ele continuar com esse sintoma. O outro processo pode ser também obsessivo. Tá todos estão bem dentro de casa, mas a obsessão é da criança. Aí, se a obsessão for dela, o eletrodo também resolve, diminui muito a carga. Mas isso, e em adulto, seria o mesmo motivo? Não deu para ouvir, não. Em adulto seria o mesmo motivo? Olha, o que aqui nós mais estudamos aqui foi relacionado ao processo obsessivo. Agora, adultos também têm bruxismo. E o bruxismo do adulto é o mesmo, entendeu? Então, é uma ação eletromagnética sobre o bulbo dele. E quando se trata do adulto, é mais complicado também, porque essa ação ela é muito direta e pode também afetar a memória. E como você também está num ciclo vibratório perigoso, aí vem os pesadelos, vem a síndrome do pânico, tudo isso tem relação com o eletromagnetismo negativo. É isso. É isso. Você deve estar com 6% para poder voltar para casa de bateria. Olha, a novidade daqui é que a Universidade Federal chegou já ao teto do eletrodo e comprovou que os pacientes deles carregaram, né? Olha. E o professor de física, ele estava falando com os alunos, que é do Maria de Nazaré, da terra de Francisco, lá de Pesqueira, que a pesquisa está saindo de lá, do Maria de Nazaré. E o professor disse, olha, aí nos pacientes, agora, eu como professor, eu digo, é impossível, não sei como, mas que carregou, carregou. Porque uma vez uma bateria descarregada, não tem energia para repor carga. E eu levei as baterias descarregadas minhas, testei nos pacientes e carregou. Para mim é um desafio agora da física explicar isso. Vai ser interessante. Então a pesquisa está em andamento, graças a Deus. Vai ser interessante essa pesquisa. A doutora Cristina ficou muito feliz com esse resultado, viu? Aham.